Reverendas irmãs, amados irmãos, hoje na primeira leitura nós ouvimos São João falando sobre a virtude da caridade, o mandamento do amor. Esta virtude deve estar sempre presente em nosso coração, porque é o resumo de toda a lei: amar o próximo e amar a Deus. Aliás, o cristianismo só tem sentido se existir amor em nosso coração. A nossa religião existe para isso, para nos ensinar a amar, para nos mostrar como praticar o amor. Assim fez Jesus por nós. Ele não nos amou somente com palavras, mas com as obras. Nos ensina São João hoje no Evangelho: é preciso praticar o amor pelas obras, não somente pela boca, pelas palavras, mas mostrar na prática que nós temos esta virtude como centro da nossa espiritualidade e da nossa vida cristã. Praticar a caridade com o próximo. Evidente, amados irmãos, que aqui São João fala diretamente aquele que tem que olhar para o seu próximo, aquele que tem que ajudar aos mais necessitados. E fazendo uma colocação aqui, nós estamos em tempos que tem muito mais problemas de obesidade do que miseráveis, do que pessoas que estão passando fome. Tem muito mais gente obesa, se a gente for olhar no nosso contexto aqui no Brasil, do que gente que passa fome. Nós estamos em tempos mais fáceis. Não quer dizer que a gente vai encontrar alguém que precisa sim da nossa ajuda, mas não estamos mais naqueles tempos passados, antigos, né? Aquelas histórias que a gente escutava dos nossos pais, dos nossos avós, né? Aquela família que era criada somente no milho, na canjiquinha. Não, nós estamos em tempos mais fáceis. Mas, amados irmãos, antigamente tinha todas essas dificuldades, mas havia uma caridade maior. A caridade era vivida com maior perfeição, as pessoas eram mais leais, as pessoas eram mais sinceras, as pessoas eram mais fiéis umas às outras, viviam melhor esta caridade. Hoje a gente tem uma falta muito grande desta caridade, esta carência desse amor verdadeiro, talvez entre a nossa família, entre um esposo, uma esposa, entre os filhos. Falta esta caridade em nosso coração, essa caridade maior. Nós vivemos em tempos fáceis com relação a estas coisas materiais, não é? Nós temos os benefícios governamentais, nós temos pessoas que ajudam, mas falta esta caridade mais sincera do nosso coração com o próximo. Tem gente que tem coragem, tem a maior facilidade do mundo de dar uma esmola ao pobre, mas não consegue amar os seus, aqueles que estão dentro da sua casa. Talvez o seu esposo, talvez a sua esposa, talvez os filhos amarem mais os seus pais. Portanto, falta esta doação, que a caridade é isso, só consegue amar quem se doa. O padre é feliz no seu ministério quando ele se doa aos fiéis, quando ele se sacrifica pelos fiéis, e assim também um pai de família, ele só é realizado plenamente quando ele se doa, se entrega pela sua família, pela sua esposa, pelos filhos. Amar é sinônimo de se doar, é de sair de si mesmo. Nós vivemos hoje numa sociedade muito egocêntrica, não é? Pela facilidade das coisas, cada um quer viver na sua bolha, cada um quer viver no seu cantinho, cada um quer viver no seu quadrado, talvez pela correria da vida, talvez pelo cansaço, mas principalmente pelas telas, pelo celular. Isso vai isolando as pessoas, e as pessoas, né, por esta facilidade, vai tendo uma geração fraca. Tempos fáceis, geração fraca; tempos difíceis, geração forte. E é assim o que acontece hoje, uma geração que não é capaz mais de praticar atos heróicos. A gente está perdendo isso. É difícil a gente encontrar uma pessoa que tem virtudes heróicas, que pratica o bem a todo custo dentro da sua casa,
entre os seus, talvez no seu trabalho. Falta isso, atitudes heróicas. Todo mundo fica postando tudo nas redes sociais e às vezes uma vida muito falsa, uma vida muito mesquinha. A gente vê, quando a gente olha para a prática, para a vida da pessoa, não é nada daquilo, é uma vida virtual, é uma vida que não é real, é uma vida das telas. Às vezes a gente até fica admirando certos feitos pela internet, ou posta certas coisas, mas na prática a gente não consegue enxergar essas atitudes heróicas. Aí mais uma vez o celular, as telas, vai isolando a pessoa. Tem gente que dá mais valor, tem esposo que dá mais valor ao seu celular do que a sua esposa. Existe isso? Existe. Os filhos, tem filho que não conversa mais com seus pais, dá mais valor a uma vida virtual, a mandar mensagem, a ficar o dia inteiro no celular, do que conversar com seu pai, do que conversar com sua mãe, do que dar atenção às pessoas. É uma vida muito supérflua, uma vida muito dispersa, é uma vida das telas, que não tem heroísmo, que não tem virtudes heróicas. É uma vida fácil de viver, é muito cômodo você viver por trás do celular. Aí você ficar lá no seu sofá, comunicando e conversando com pessoas que estão lá longe. Isso é fácil, mas conversar com quem está do seu lado, talvez com seu pai. Tem casal de namorado que nem consegue mais se conversar, né? Não consegue mais ter um papo, puxar um assunto, não consegue mais ter uma conversa. Falta caridade, falta essa vida real, cheia de heroísmo, cheia de atos heróicos. Né? Quantas pessoas, às vezes a gente percebe, talvez o marido ou aquela esposa que tem tantas senhas no celular para a esposa não ver, né? E às vezes se esconde atrás daquilo. Você está sepultando o amor, você está fazendo a sua esposa sangrar o seu coração, você está amando mais as telas do seu celular do que a sua esposa. Você não tem tempo mais para se dialogar, para conversar com ela, mas tem tempo para ficar no celular, para mexer nas redes sociais e talvez até para pecar, e para faltar com a sinceridade, com a fidelidade do coração. Isso é falta de caridade. Essa caridade aqui não é só dar esmola a um pobre, é muito mais, vai muito mais além. É esta caridade que a igreja precisa, é esse heroísmo que a igreja precisa. Uma pessoa leal, uma pessoa sincera com o seu esposo, com a sua esposa, que é capaz de amar mais as pessoas do que as telas, do que o celular, do que aquilo que tem lá, do que viver uma vida virtual. Portanto, amados irmãos, a gente precisa voltar em si. A gente precisa sair da nossa bolha, sair do nosso eu e ir ao encontro do outro, pela conversa, pela vida real, de pequenas atitudes heróicas, nas quais você possa resolver um problema com a sua esposa, com seu esposo, os filhos. Antes de tomar uma escolha, uma decisão na vida, por que não pensar, será que eu não vou ofender meus pais? Será que eu não estou fazendo os meus pais sofrerem com esta minha decisão, com esta minha escolha? Mas muita gente pensa assim hoje, né? Eu posso fazer tudo o que eu quero, ninguém me manda. Esse é o grande erro da sociedade de hoje. Portanto, amados irmãos, vamos refletir nesta virtude da caridade, mas esta virtude vivida perto de nós, com a nossa família, na nossa casa, com muita lealdade, com muita sinceridade no coração, dá mais valor às pessoas do que o celular, do que as telas, do que a vida virtual, do que aquela vida mentirosa de postagens. Dá mais valor às coisas concretas do dia a dia. Antigamente não tinha isso, mas tinha mais calor humano. As pessoas tinham um coração mais de carne, coração que valorizava mais o próximo, que sentava, que dava atenção, que conversava. Do contrário, amados irmãos, a vida vai cada vez mais virando dentro deste egoísmo, né? O egocentrismo vai tomando conta. Cada um quer viver por si, e aí já não existe mais o outro. E aí a gente vai sepultando o amor. E aí tudo vai acabando, o amor dentro da família, entre o esposo e a esposa, porque é assim. Se na prática eu mostro que eu amo mais um pedaço
de tecnologia do que a minha esposa, do que o meu esposo, o amor acaba. Você está sepultando o amor, você está jogando fora a sua capacidade de amar. Portanto, a gente precisa de um coração mais humano, a gente precisa de um coração mais de carne, para entender as fragilidades do outro, as dificuldades do outro. O outro precisa, as pessoas estão carentes, gritando de carência, porque não tem quem olhe por elas com um coração verdadeiro, não é com as obras, não somente com a boca, eu te amo. Não, então mostre na prática. Então, quando você chegar em casa, deixa o celular lá no canto, primeiro vai cumprimentar sua esposa, vai conversar um pouquinho, senta um pouquinho, converse com seus filhos, com seus pais. É disso que a gente precisa, desta caridade verdadeira em nosso coração, esta caridade sincera. Do contrário, vai sempre faltar as virtudes heróicas, da nossa vida, a virtude do amor. Vamos, portanto, pedir esta graça a Deus nosso Senhor, que possamos ter este calor humano, ter um coração de carne, um coração que tem amor, que tem caridade, que tem compaixão para com o próximo, na vida mais simples do dia a dia, dentro das nossas casas. É assim que a gente vai receber a recompensa de Deus um dia. Amém.